Você vai ficar aí assim, não? Eu tenho que pagar 500 para ele para me ajudar. Fazer o quê, né? Exploração numa casa espírita. Mas eu preciso. Gente, é uma satisfação muito grande estarmos aqui mais uma vez e conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, apesar que hoje não é mais Dia dos Pais, já foi no começo do mês, mas eu acredito que durante esse mês a gente possa fazer uma reflexão sobre a questão da paternidade. Eu tenho 4 filhos e eu fui pai aos 25 anos. Hoje muita gente, 25 anos, ainda está ainda na casa dos pais, né? Eu já fui pai aos 25 e tenho 4 netos, então fui pai já 2 vezes. Uma coisa interessante que a minha paternidade começou a fazer sentido quando um dos meus filhos, o terceiro deles, fez uma colocação para mim, me fez um pedido. Naquela época a gente ia muito para a fazenda e eu era o responsável por descascar laranja para 9 moleques, né? Moleques e molecas. Né? Os pais pegavam o cavalo e iam no mundo, né? Na fazenda. Eu ficava lá, tipo babá, com as crianças. Né? Mas a hora que começava, chegava no último, os primeiros já estavam assim. Já estava querendo. Né? Mas num desses dias, o meu filho, ele se chama Davi, ele chegou para mim com a laranja, a descascada. A gente fazia um pilãozinho, né? Não sei se vocês conhecem, laranja com pilão, né? Ele falou assim: pai, começa para mim. Aquilo é uma coisa tão simples, mas mexeu comigo, vocês não imaginam tanto. Pai, começa para mim. Aí eu comecei a entender o que seria de fato uma paternidade. O que seria? Então isso eu quero conversar um pouco com vocês. E depois eu comecei a pensar que Deus também não faz por mim. Talvez Ele faça um começo. E eu tenho que pedir: pai, começa para mim, ou então me dá força, né? Me dá coragem, me dê sabedoria para seguir a frente. Tá bom? Eu vou poder sair daqui? Pode ir quando você quiser. Posso? Fica à vontade, a casa é sua. A casa é sua. A minha mão te faz acompanhar. Uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês é uma música chamada Utopia. Eu acho que do Padre Zezinho. É Padre Zezinho, né? Tem um pedacinho que falava assim: faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava. O que era? O seu sorriso e o seu olhar. Ele estava falando do pai. Chegava em casa cansado, pegava a viola, desafinado, mas cantava para todas as crianças. Né? E ele falava: faltava tudo, mas e daí? O importante não faltava. Que era o olhar e o sorriso do pai para aquelas crianças. Olha como as coisas são simples. É muito simples e às vezes a gente está complicando um pouco hoje. Né? Às vezes eu tenho um pensamento de que nós temos que voltar a algumas coisas que os nossos pais, os nossos avós faziam conosco. E eram coisas muito interessantes. Eu faço assim, eu gosto que vai fluir, né? Eu faço assim. Então você já fez, eu passei. Já passou. Então, a homenagem que nós vamos fazer aos pais é para aqueles pais, principalmente, que estão buscando o verdadeiro sentido da paternidade, mas à luz da doutrina espírita. É essa a nossa proposta hoje, fazer uma pequena reflexão com vocês sobre paternidade à luz da doutrina espírita. Por favor, ser pai e ser mãe é muito fácil, não é? Mas esse momento, o que a doutrina espírita fala sobre isso? Ser pai e mãe, né? Tem muitas mães aqui. Ser pai e mãe não é apenas gerar um corpo físico. Segundo a doutrina dos Espíritos, é receber de Deus o quê? Uma missão sagrada de acolhimento, de educação moral e desenvolvimento espiritual de um outro espírito. Simples assim. Deus não é complicado e nem complica as coisas. Nós que temos a mania, o hábito de complicar tudo.
Essa é a nossa missão. Simples assim. Então, é isso que eu queria conversar para vocês. Eu vi esses dias uma pessoa com a camisa, ele estava andando até com o peito estufado assim, e tinha um letreiro muito grande na camiseta dele. É do Flamengo, né? Não, Flamengo não. Se fosse o Palmeiras, eu ainda ficava calado. Estava escrito assim, ó, ser pai é uma honra, ser avô não tem preço. Gente, que delícia, né? Então, avô é mais do que pai, mas é ser pai 2 vezes. Eu tenho o privilégio de ser pai 2 vezes, então, porque eu sou avô e sou pai também. E aqui deve ter muitos que já são avós também. Ernesto falou que tem netos, né? Vários de vocês têm netos. Então, pode passar, por favor. Eu queria comentar um pouquinho a diferença de ser pai e ter filhos. Ter filho é muito fácil. Gente, antigamente, as famílias nossas tinham gente que tinha 10 filhos, 11, 12, né? Vocês já viram isso? Rapaz, o senhor já viu alguém com um estandão de filho, já? A senhora já viu? Na minha família mesmo, hein? 14, meu Deus. Então, ter filhos, né, era muito fácil. Isso contribuiu muito, né? Contribuiu para a humanidade crescer, expandir, né? Mas o mais importante é ter pai, ter filhos é ser pai. Eu adoro o livro dos Espíritos, né? Eu tenho um grupo de estudos das terças-feiras amanhã, sobre o livro dos Espíritos. Então, eu quero ler com vocês aqui uma passagem do livro dos Espíritos sobre esse assunto. Pode, o livro dos Espíritos pergunta 582. Pode a paternidade ser considerada uma missão? Eu acabei de falar. Mas eu estou embasando o que eu disse aqui no livro dos Espíritos. Então a pergunta é essa: pode a paternidade ser considerada missão? Pode ou não? Aí os Espíritos respondem: sem dúvida uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga, mais do que posso pensar, na educação dos próprios filhos. Olha aí. Então, é uma coisa muito séria, uma missão, e está muito mais, está mais além do que nós pensamos. Então, olha que coisa fantástica, né? Eu vou dar um pedacinho para frente. Se a gente às vezes tem alguma dificuldade de ser pai, eu queria falar para vocês que ainda tem grande lugar. Que maravilha, a bondade de Deus é muito grande. Ele nos permite, nós já estamos aqui nesse planeta para aprendermos mais alguma coisa. Muitos de nós falamos assim: eu estou aqui para pagar. Eu respeito, mas não concordo muito que nós estejamos aqui para pagar. Eu gosto de falar que nós estamos aqui para aprender. E sábado agora, eu posso fazer um comercialzinho? Se me permite? Sábado agora vamos receber o Gustavo Musa, tem um canal chamado no Instagram, aconselho vocês a seguirem, Gustavo.espiritismo. Ele vai fazer uma palestra para nós, próximo sábado, às 15 horas. E ele é um defensor árduo dessa questão. Nós não estamos aqui para pagar, estamos aqui para aprender. Por aprender, de alguma forma, você está resgatando alguma coisa. É um resgate que você faz. Então, é uma coisa maravilhosa. Não é apenas ter filhos, né? É ser pai de verdade. Sábado passado, eu queria comentar com vocês uma coisa. Um dos meus alunos desse estudo do livro dos Espíritos veio ao óbito que ele estava com problema de tinha feito um transplante há 2 anos, não estava dando muito certo, ele teve um problema de pneumonia e veio a óbito. E nós fomos participar do sepultamento dele na cidade de Araxá, que a família era toda de Araxá. Foi um momento muito difícil, assim, doeu bastante para a gente, pela convivência, né? Eu procuro levar minhas aulas com bastante alegria. Eu acredito que o Espiritismo é alegria, né? É aquela coisa maçante, aquela coisa cansativa. E o que chamou a atenção é que ele tinha um filho de 9 anos. Aquele filhinho abria no caixão, beijava o pai, tanto no rosto quanto nas mãos, dizendo: pai, você é e foi o melhor pai do mundo. Eu te amo muito, meu pai.
ficou um homem na sala, você acredita isso? As mulheres ficaram descongeladas no olho. As mulheres têm mais posição de aguentar um choro. Os homens saíram disfarçados, lá para fora, né? Mas todos emocionados. Com aquilo que a criança estava falando. Obrigado, Pai, eu te amo por tudo que você fez por mim e te agradeço. Aí qual que é a reflexão que a gente pode ter? Por que esperar um momento desses? Nós podemos fazer isso a vida inteira. Quantos de nós ainda temos dificuldade de chegar para o Pai? O meu já foi, arrumou as malas e já foi. Um dia no acidente de caminhão e foi embora. Fazer o quê? Mas quantas vezes eu poderia ter chegado perto do meu pai e dizer para ele: Pai, eu te amo, obrigado por tudo, e dar um beijo nele. Muitos pais ainda não aceitam serem beijados, não aceitam. Não é porque eles têm uma vontade, é porque foram criados assim. Nós somos criados numa sociedade que às vezes proibia uma série de coisas sem palavras. Não precisava falar nada para proibir. Então, eu fiquei pensando, por que nós, a exemplo dessa criança, não fizemos isso? Depois eu perguntei para a avó, ele fazia isso enquanto o pai era vivo. Que maravilha, que exemplo para todos nós, não é? De pais, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, vovô, eu te amo, vovó, eu te amo. Obrigado por tudo que você fez por mim. Não é apenas fazer uma coisa que não tem muita importância. Então, são as coisas que a vida faz conosco. Não vou esquecer dessa passagem acontecida conosco lá no velório da cidade de Araxá. Aquela criança nos ensinando a grande, apesar de estar com o coração doído, dolorido, mas estava nos ensinando alguma coisa. Não que ele quisesse ensinar, mas a sua vida estava nos ensinando. Por favor, eu nem perguntei de um nome, meu assistente, que eu vou ter que pagar com você. Eu sou sonoplasta, doutor. Como é que é o nome? Volney. Volney. Ó, nome de... Eu chamo Luiz, tem mais. Nome de artista. Grandes reis, viu? Grandes reis da França. Não sei se eram bons, mas eram reis. Aqui está dizendo que escola, o lar é a primeira grande escola da vida. Olha lá, aproveitemos cada momento. É um momento de educação no lar. E nós estamos perdendo isso, lamentavelmente. Então nós não podemos perder essa essência do nosso lar. Nós estamos encontrando muito pouco no lar, em função dos compromissos. Nós temos que correr atrás, nós temos um mundo capitalista, não tem outro jeito. Mas é muito comum de chegar com a família, estão à mesa, cada um com o celular. Né? E aí? Cada um com o seu celular. Né? Então nós estamos perdendo essa essência de ser a primeira escola moral e espiritual da humanidade. Não podemos permitir jamais que as famílias se acabem. Jamais. É um desafio que nós temos com todas as bênçãos, com todas as forças e luzes que emanam para nós do universo. Não podemos jamais permitir que as nossas famílias se acabem. Porque lá é a essência de tudo. É a grande escola. Né? Então, na verdade, essa família nossa é uma grande engrenagem e aquilo que está lubrificando essa engrenagem é o amor. Então, só nessa convivência, pode passar um Mr. Bom, muito agora que eu chego, Mr. Bom, está a engrenagem, e a engrenagem é o amor que faz essas engrenagens, aquilo que faz a engrenagem trabalhar melhor. Podemos pensar que cada uma dessas bolas, dessas rodas, né, dentadas, seja um da família, e o amor vai criando essa relação, essa condição de viver, de progredir e de ser cada vez melhor. Por isso que eu te queria refletir com vocês muito. Não tem nada melhor que o amor em casa, em família, para poder, de alguma forma, melhorar. E a gente cansa de ver os pais e os filhos, às vezes, enrolando, né? Ele que manda. Posso
Posso falar? Para ver se brilhou. Mas tem hora que eu não escuto. Não, tá? Retorno, fazer que nem um time. Ai, precisa de um retorno. Ai, ai. Só por isso passa mais um cobrador. Na verdade, nós temos que estar prontos um dia podemos ser cobrados. E a pergunta que estará sendo cobrada, a cobrança vai ser através de uma pergunta, que vai ser isso, né? Esta. O que fizestes? O que você fez com os filhos que eu confiei para você? Aqueles filhos que nasceram através de você, que você combinou aqui. Você combinou aqui no plano espiritual que iam nascer juntos, formar uma família, para que vocês pudessem ser felizes. O que você fez? O que você fez? Eu vou ser muito franco com vocês, nós temos que aprender muito ainda. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ser pai melhor. Acho que todos nós podemos melhorar um pouquinho e ser pais melhor. Porque os filhos vão crescendo e continuam precisando de nós, do nosso amor, da nossa orientação, do nosso mostrar o caminho, do começar para mim, pai. Eu comecei falando dessa história. Né? Nós precisamos começar, às vezes, com os nossos filhos. Eu já tenho filhos de quase 50 anos. Não vem pensar que eu sou velho, não, tá? Eu comecei cedo. Né? Falei aqui já há 25 anos, já tinha filho, né? Então, eu não sei fazer parte do filho. Fácil fazer essa conta. Essas contas a gente tem que evitar. Vamos parar de fazer conta, a gente vai pedir que ninguém faz conta. Né? Isso é uma coisa que não se usa mais. Então, o que você fez com os filhos? Eu deixei na tua mão. Né? Aí vamos de novo no livro dos Espíritos. A pergunta 583 que fala: quando o Espírito usa o seu livre-arbítrio que todos temos, a escolha da existência corporal depende sempre da sua vontade. Ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus. Deus não espera, somos nós que temos. Gente, eu li a pergunta errada, vocês não falaram nada. Desculpa. Para ver se a gente está prestando atenção. Né? Se uma criança se torna má, 583. Se uma criança se torna má, apesar dos cuidados dos seus pais, eles são responsáveis? Valendo doce essa pergunta. São ou não são? Somos ou não? Olha o que o livro dos Espíritos fala para mim. Não. Ai, que alívio, gente. Mas o pior é que tem algumas coisas na frente aqui, ó. Não. Porém, olha o porém aqui. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é difícil e maior será o mérito se conseguirem desviá-lo do caminho do mal. Então, se aquela criança tem uma índole, que é um espírito velho, antigo, que tem uma índole má, infelizmente, às vezes nós não somos tão responsáveis. Mas, nós, se conseguirmos ajudar aquela criança, aquele filho, o nosso mérito vai ser muito maior. Então, o livro do Espírito está dizendo, pode ser que aconteça que alguns, né, sejam mais difíceis que outros. Eu tenho 4 filhos, cada um de um jeito. Acredito que vocês também são assim. Cada filho de um jeito. Porque nós somos espíritos diferentes. Cada um de nós veio numa época diferente. Cada um de nós tem uma idade diferente. Que delícia. Eu tenho 5 filhos, todos são. Não quero. Eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Vocês não se preocupem não, tá? Já vi o Luciano Huck falando isso. Achei uma grafia. Ao vivo é difícil. Ó, Tim Maia, cadê o retorno? Cadê o retorno? Tim Maia, cadê o retorno? Hoje é muito comum, está ouvindo aí atrás? Hoje é muito comum nós, os pais, deixarmos a educação
por conta da escola, principalmente filhos menores. Não é, o caminho não é esse. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. A escola é responsável pelo conhecimento. A escola não é responsável. Um dia eu vi uma cena que é hilária. Um pai, numa reunião de pais, né, com os professores, ficou em pé e falou assim: uma pergunta, por favor. O que nós, pais, podemos fazer para vocês educarem melhor os nossos filhos? Que delícia, né? Eu não sei se o cara apanhou ou não. Né? Não sei. Mas olha, gente, por que vocês, professores, querem que nós façamos para vocês educarem nossos filhos melhor? Educa em casa, né? Faz educação em casa, né? Faz o trabalho de casa. Olha como é que as coisas são engraçadas às vezes. Nós temos o hábito de sempre delegar para outras pessoas aquilo que é responsabilidade nossa e de mais ninguém. É nossa. Simplesmente no Brasil, a gente adquiriu o sentido que a escola, quando vai fazer a educação, eles acham que nós vamos formar o cidadão. Porque o que acontece? Portugal, se a gente for olhar, lá não tem Ministério da Educação, tem Ministério da Construção. Porque o professor nesse vai instruir. Instruir, não educar. Porque educar tem que ser quem? Pai, mãe. Através do quê? Ensinar, proteger, educar, exemplificar. O exemplificar, nós vamos falar, é muito importante. Diga, meu mestre. A primeira educação é em casa, com os pais. A escola é um complemento. Ela vai ensinar conhecimento para você profissionalmente chegar onde você quer e precisa. Mas muitos pais pensam que a escola é que tem que dar a educação. Lê do engano, né? Que bom que nós estamos em ambientes, principalmente na doutrina espírita, que fala isso para nós. Não, a educação é sua, a missão é tua, assume que dói menos, né? É isso que nós temos que fazer. Uma coisa que nós temos que ficar um pouco atentos pode passar mais um. Está lá. Ou seja, só um minutinho. Vamos voltar aí. Eu não tinha passado. Nós temos que, então, pode ser essa aí, produto. Então, qual é a função de fato? Pegando o que vocês dois disseram, qual a função nossa como pais? 3 coisas, né? Antes disso, vou falar que nós também não somos donos de nossos filhos, nós somos administradores temporários deles. E muitas vezes a gente acha que os filhos são nossa propriedade, lamentavelmente. É claro que a gente ama, é claro que você quer junto de você, mas o dia que seu filho fala: pai, eu quero fazer isso, quero morar em outro país, quero me casar, vai com Deus te abençoe, seja feliz. A gente às vezes quer que os filhos estejam sempre ali, junto com a gente. Não é o caminho esse. Pode passar mais um. Os pais, na verdade, você falou isso, questão de exemplo, você falou do exemplo. A questão do exemplo é muito importante. Eu quero contar, eu sou um contador de história, gente. Você já viu falar num indiano chamado Mahatma Gandhi? Acho que todo mundo já viu falar, né? Mohandas Karamchand Gandhi era o nome dele, né? Mahatma Gandhi, alma branca. Não era cristão. Ele era hindu, mas ele falou uma coisa, eu quero falar 2 coisas do Mahatma Gandhi para contar o livro. A figurinha dele lá em cima. Foi só para destacar. Simples de tudo. Ele falou o seguinte: que se por alguma razão qualquer os conhecimentos do mundo acabassem todos, no passe de mágica não existe mais conhecimento nenhum na face da terra. Mas se sobrasse apenas uma coisa, nada teria se perdido. Que coisa era essa? Sermão do Monte. Jesus falou lá no alto da montanha. Então, para um cara que não é nem cristão, falar isso de Jesus é uma forma maravilhosa. Então, eu disse que todo o ensinamento que nós precisamos
missão para ficar lá no planeta, hoje no planeta mais, né? Está em Plutão, onde tem lá uma cadeia, é um planeta cadeia. Né? Quem está preso lá? Adolf Hitler. E ele foi pedir para Jesus para ficar junto com ele, para ajudar o Hitler. O Hitler foi condenado a ficar lá 1000 anos. É claro que 1000 anos no plano espiritual não é igual aos nossos 1000 anos aqui. Mas é um tanto grande, né? Então ele está condenado a ficar lá. Olha como a vontade de Deus é grande e magnífica. Se o Adolf Hitler ficasse aqui, deveria ser todos os espíritos que ele matou, né? Queria pegar e matar ele de novo. Né? Pessoa matar várias vezes. Então, pela vontade de Deus, ele está no planeta há 1000 anos. E esse moço aí, assim, me permite ficar junto com ele. Que coisa, né? Nem era amigo, nem era nada no outro. Se ele quis fazer papel. Então, vou contar o caso dele agora. Eu só fiz um pano de fundo. Quando, lá na região dele, o Gandhi sempre atendia as pessoas, formava aquela fila, uma tendazinha que atendia, e um dia chegou a mãe com a criança e falou assim: ô Gandhi, por favor, meu filho está comendo muito açúcar, e o açúcar faz mal para ele, e ele não consegue parar, e eu não consigo fazê-lo parar de açúcar. Eu vim aqui para o senhor pedir para o meu filho parar de comer açúcar. O senhor pode fazer isso por mim? Olha, uma mãe sofrida, eu quero, senhor, por favor, me ajude. Né? Gandhi olhou para a criança, olhou para a mãe e falou assim: tá bem, daqui 30 dias a senhora pode voltar. Tá, eu vou para casa, daqui 30 dias eu volto. Mas no caminho ela foi pensando assim: gente, mas 30 dias meu filho vai comer açúcar. Mas como é que pode, né? 30 dias é muito demais. Passados os 30 dias, ela foi lá para o meu filho. Falei: você lembra que você pediu para voltar hoje? Negócio do açúcar do meu filho? Meu filho, por favor, pare de comer açúcar. Isso não faz bem para você, em hipótese alguma. A partir de agora, parou? Parou. Pronto, pode ir embora. A mãe estava indo embora e falou assim: não vai ficar assim. O Gandhi, por favor, se era só para você falar isso, por que você não falou há 30 dias? Não? Me fez esperar mais 30 dias. Senhora, há 30 dias eu também comia açúcar. Fazer o quê? Então, muitas vezes nós, os pais, nós pedimos para os filhos fazerem uma coisa e fazemos outra. Lamentavelmente. Você tem que obedecer os mais velhos. Aí ele entra com você no carro, você avança, sinal vermelho, entra na contramão, buzina, xinga. Estou falando de carro, né? E tem muitos tantos lugares que às vezes ensinam uma coisa e fazem outra. Não pode ter vícios, meu filho, ele está lá tomando em excesso, né? Tomando aquela coisa que fala para o filho: não pode ter vícios. Então, esse cuidado que a gente tem. Tem a pessoa, 30 dias era o tempo que o Gandhi precisava para parar de comer açúcar. Ele era humano. A partir de hoje eu não como. Ele precisou de 30 dias. Ele continuou. Ele precisaria de 30 dias para parar com aquilo. Fazia mal para ele também. Então, o exemplo do nós, temos que ser exemplos. Por quê? Os filhos nos imitam as palavras. Quando a tia era de 6 anos, imita muito na nossa casa, ela fazia 6 anos. Mas é impressionante como as palavras que ela usa, você percebe claramente da convivência nossa, dos avós e dos pais. Então tem que ter muito cuidado com palavrões, com coisas de baixo calão. Ter cuidado, falar coisas que valem a pena, porque absorve. É bom, mata bom. Olha um pouquinho, vocês não sabem. Eu vou ter que mudar alguns exemplos. Mata bom, eles não sabem o que é caneta. Caneta tinteiro, vocês sabem o que é caneta tinteiro? Tinha uma caneta antigamente de tinta, né? Você ia mexer, ainda sujava os dedos, tudo, né? A gente tinha orgulho.
você fala e faz. Com cuidado com aquilo que te fala, como é que você trata as pessoas, com amor, com educação, principalmente pessoas mais simples. Você não precisa destratar ninguém, não precisa. Então é isso que nós temos que ter. Como é que eu enfrento uma dificuldade? Eu reclamo o tempo todo. Tem pessoas que reclamam o tempo todo, como se isso valesse a pena e solucionasse o problema. E assim por diante, né? Eles têm que entender as coisas, mas com amor. É isso que tem que ser importante. Educar exige também algumas coisas. Educação financeira, nós temos que passar. Hoje, mais do que nunca, não se falava disso há uns tempos atrás. Hoje nós temos que ensinar para os nossos filhos até educação financeira. Valor de dinheiro, como é que faz, como é que economiza, como é que faz para ganhar dinheiro, né? E às vezes os filhos acham que é só apertar lá, iFood, manda um negócio para mim, não é bem assim, não tem educação. Então, nós temos que colocar limites para os nossos filhos. E eles vão agradecer por nós termos colocado limites para eles. Nós já percebemos que às vezes, dependendo da atitude do pai e da mãe, a criança gosta mais daquele que é mais firme do que aquela pessoa que deixa ela ser ferro. Tudo pode ser feito, tudo permitido. Não, é com amor que eles têm que ter disciplina. Não é aquilo que eu quero. Equilíbrio na forma de dialogar, isso é educar. Né? Firmeza, mas com carinho. Empatia, me colocando no lugar de outra pessoa. Eu tenho que me colocar no lugar do meu filho, sabe que ele está vivendo um outro momento que eu vivi. Eu não posso pensar que o meu filho, o meu neto, estão tendo a mesma vivência de mundo que eu tive. A gente morava nas ruas, moleque, de rua, né? Ia comer lá no... Onde que a gente vê esse bicho? Vai no... Bené. Você me mandou um negócio, vai no Bené. Eu adorava carne de pernil. Então, a gente ficava na rua, ia para casa tomar banho para dormir. Hoje não pode mais, não sabe. A gente não tinha pai nem mãe para levar na escola. Por quê? Era tranquilo. Hoje não podemos fazer isso. Porque essa minha netinha que eu falo, estuda aqui pertinho. Toda sexta-feira eu venho buscar ela. Pelo Maria, Cidinha Maria, perto, uma escola municipal. Como é que você deixa uma criança vir sozinha hoje? Tem as horas comigo. Então, tem que ter cuidado com ela, né? Ter empatia, se colocar no lugar da criança. Por favor, pode ir. Então, a nossa missão não é simplesmente criar filhos perfeitos. A gente não consegue. Porque a perfeição é uma essência, é inerente ao nosso filho. Por mais que a gente esforce, não conseguimos fazer filhos perfeitos. Estou falando a mesma coisa? Então, nós temos que ensiná-los a desenvolver valores, crescer moralmente, aprender a amar, aproximar-se de Deus. Gente, como nós estamos tendo uma carência de religião dos nossos filhos. Nós não estamos conseguindo com que nossos netos, nossos filhos, vão para as igrejas, vão para a casa espírita. Que coisa difícil. Eu fico feliz quando vejo pessoas mais novas numa casa espírita. Como está sendo difícil? Porque os pais talvez não tenham ensinado isso. Né? É difícil. Nós temos que cuidar. Porque imagina adultos sem religião, adultos sem Deus. Como é que vai ser isso? Bom, eu não consigo entender como pode ser uma situação dessa. Pode passar. Eu vou comprar um caso que é rapidinho. Nós não podemos exigir muito dos nossos pais, dos nossos avós, porque a coisa às vezes é complicada. Esse exemplo que eu vou falar para vocês é da minha família. O meu bisavô tinha o alambique. Todo mundo sabe o que é alambique? Faz rapadura, cachaça, açúcar, um monte de coisa. E tinha essas taxas fervendo, né? Eu estava apurando um melaço de cana, né? Para poder fazer aquilo que você fosse fazer. Levantava-se às 3 da manhã para mexer com isso, né? Para produzir. E hoje a gente está deitando às 3 da manhã. Então, meu avô, o que ele fazia? Para ver se estava no ponto, ele enfiava
caixa, começo fervendo, tirava e olhava assim. A minha mãe, né, curiosa, com seus 8, 9 anos, falou assim: pai, posso fazer também? Pode. Ela foi lá e enfiou a mãozinha, queimou a mãozinha. Aí o meu avô falou assim: você vai dar de ser boba. Eu, antes de pôr a mão lá, eu molho a mão na água fria. Está vendo? Aprendeu? Então, às vezes, os nossos avós, os nossos pais ensinavam do jeito que eles achavam que estava certo. É doído? É. Mas é o jeito que eles foram educados e aprenderam desse jeito também. Já pensou se nós podemos fazer isso hoje? Né? Não, deixa o moleque sair do trânsito aí, ser atropelado de panete, carro, mata. Né? Tem várias situações. Então, esse exemplo, assim, eu não consegui chegar no meu avô, que ele tinha falecido quando eu soube dessa história, e perguntar: vô, por que você fez isso? Eu absurdo. Mas era uma forma de educar, e ela achava que estava fazendo bem. Uma coisa que nós temos que ter cuidado, assim, gente, hoje o nosso mundo está muito cheio de tecnologia, e nós temos que abraçar a tecnologia, mas não podemos permitir que ela nos atrapalhe a nossa vida. Hoje não se consegue mais trabalhar, ter um comércio, alguma coisa, sem tecnologia. Mas não podemos permitir que essa tecnologia seja aquilo que nos atrapalha a vida. Então, vamos usar com bom senso tudo que podemos fazer. Temos direito. Na minha casa, eu faço parte do grupo de Barcelona. O presidente falou assim: não quero ninguém de vocês, nós somos 16 palestrantes, tá? Não aceito ninguém de vocês usar IA para fazer palestra. Ele está certo, né? Dentro da percepção dele. Só que mal sabia que as pessoas estão usando, pelo menos algumas figurinhas, algumas coisas. Mas não pode. Amanhã eu vou chegar aqui e fazer uma palestra com IA e falar para vocês. Eu tenho que fazer aquilo, falar para vocês, o que vai no meu coração, o que eu vivenciei. A IA pode me ajudar? Pode. Por quê? Algumas figuras, alguns exemplos, algumas coisas. Se eu não falar do Mahatma Gandhi, eu posso pedir a IA para me falar um pouco dele. Né? Posso pedir para falar sobre o Sermão do Monte. Como é que é o Sermão do Monte? Quais as belezas? Então, isso eu posso conciliar uma coisa com a outra. Né? O que eu penso, nós nunca podemos deixar de amar os nossos filhos e a oportunidade que nós estamos tendo de ser pais. O que nós temos que fazer ao final dessa nossa vida, pode passar. Nós temos, ao final de nossas vidas, eu não sei quando será, é poder, cada um de nós pais, ter a condição de dizer com muita convicção, com muita assertividade, dizer: eu fiz o melhor que eu pude, com amor e com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus. Mas nós temos que nos esforçar. Isso é aquilo que eu comecei a falar. Isso é ajudar a fazer junto, dar exemplos, ajudar, pegar na mão, levar. Por isso que a gente pensa muito. Nós temos que ter essa condição de sempre procurar fazer melhor e sermos mais felizes. Eu queria encerrar, porque o mestre falou que 8h15 e eu sou chato com o horário. 3 minutos lá, 2. Eu queria que os pais me ajudassem a fazer uma prece pelos pais. E se alguém não tem filho, não teve essa oportunidade de condição, há muitas formas de ser pai de outras pessoas. Vai lá na periferia levar uma sopa, né? Faz uma sopa, ajuda uma pessoa a ser pai. Vai ser um professor, vai ser pai. Mas eu queria que nós terminássemos uma prece dos pais. Próximo Zé. Vocês podem me ajudar a ler, gente, por favor? De preferência só os pais, pela voz cavernosa, né? Então, as mulheres ouçam para ver, vamos ver se esses homens conseguem falar. Então vamos lá. Prece por um pai, né? De um pai. Senhor, leia junto comigo, por favor, pode ajudar. Senhor, vós que também sois pai, fazei de mim o pai que meus filhos precisam, que eu
Deus com justiça e que jamais lhes falte o meu caminho. Abençoai os caminhos deles e ajudai a cumprir com fidelidade a missão que confiastes. Que assim seja sempre, hoje. Como é isso que a gente pede a Deus, que nos ajude a ser cada dia melhores pais, a fazer aquilo que nossos filhos precisam. E para terminar, tem uma pessoa que adora todos nós. E ela disse que estaria junto conosco para todo o tempo. Quem que é? Por favor. Fala o que ele disse para nós. E ali dos pais? Quem pode ler? Quem quer ler para nós? Lê, Gonçalo. Queridos pais, continuarei sempre convosco. Ao vosso lado, acreditem. Acreditem em continuar sempre conosco. Que maravilha saber que ao nosso lado está Jesus, nosso grande mestre, governador desse planeta, está junto conosco e sempre à disposição, nos ajudando a sermos melhores pais a cada dia. Então, com essa pequena reflexão, eu quis trazer para vocês. Sejam muito felizes, mamães, vocês são papais também. Todas as mães têm um pouquinho de pai, todos os pais têm um pouquinho de mamãe. Nós possamos